dia, pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Ben McDaniel. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de mistério. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje eu vou mencionar mergulho profundo, afogamento, possível suicídio, divórcio e depressão. Ok? Então, se você tem gatilho com algum desses assuntos, por favor, tome cuidado. Ben McDaniel, ele nasceu no dia 15 de abril de 1980 em Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos. Ele era o mais velho de 3 irmãos e a família era bem unida e também tinha bastante dinheiro. Juntos, os irmãos adoravam se aventurar, acampar, mergulhar, sabe, nadar com criaturas ou encontrar ursos no meio do mato. Eles adoravam fazer esse tipo de coisa. E desde muito novo, o Ben sempre foi o palhaço do grupo, sabe? Aquele que sempre tinha uma piada pra contar, sempre tava chamando atenção. Ele amava o mar, adorava mergulhar longas profundidades, colecionava conchas e outros objetos que ele encontrava na areia. Um cara muito animado e um cara que, tipo, tinha muita energia. Se ele tava afim de fazer uma coisa, se esforçar por uma coisa, ele ia lá e fazia, e nada podia parar. Quando ele ficava ambicioso desse jeito, nada podia pará-lo, sabe? Ben também era um cara bem independente. Aos 18 anos de idade, ele decidiu abrir a própria empresa e teve muito sucesso com ela. Mas, infelizmente, em 2008, os negócios iam mal, a economia estava em crise e os funcionários dele não estavam satisfeitos com o salário. Então ele foi obrigado a fechar a empresa. No ano de 2008 também, o Ben se divorciou da sua esposa. Eu não encontrei muito sobre essa esposa, ela realmente não é tão relevante pra história, mas nessa época ele se divorciou dela e perdeu o irmão mais novo, o mais novo dos 3 irmãos. O bebê da casa, né, o caçula, faleceu de ataque cardíaco. E todas essas coisas ruins, é claro, a tragédia mexeu muito com toda a família, mas perder a empresa, seu maior investimento na vida, perder o irmão e perder a esposa, tudo no mesmo ano, colocaram o Ben numa depressão intensa. Ele tava muito mal, se sentia culpado, ele tinha dívidas a pagar. Pagou todas essas dívidas, mas pra isso ele precisou vender a sua casa, que ele já dividia com a esposa, então foi bem complicado. E aí ele foi morar com os pais pra se reerguer aos poucos, né? Os pais dele eram super gentis, pessoas assim que realmente, quando os meninos precisassem, estavam lá por eles, então não se importaram dele ir morar com eles. No ano de 2009, ele tava muito mal. Ele não conseguia arranjar um novo emprego, os pais tentavam apoiá-lo, né, mas eles também não sabiam como ajudar. E aí eles tiveram uma ideia. Os pais ofereceram ao Ben um ano sabático. Um ano sabático é quando você tira um ano de folga. A pessoa que tira um ano sabático, ela normalmente viaja pra algum país estrangeiro, ou faz um retiro espiritual, faz alguma coisa assim, sabe? Vai pra lugares onde não tem muito sinal de telefone e pode realmente viver com a natureza, respirar um pouco, pra aproveitar a vida. E os pais sugeriram que ele tirasse esse ano porque ele não tava vivendo muito, tinha a própria empresa, ele se casou e isso tudo, né, faz a pessoa ficar ocupada. Então ele não tava aproveitando a sua juventude. Então os pais falaram, olha, aproveita que você tá livre. Você tá totalmente livre, você não tem emprego, você não tem esposa, você não tem nada. Vai viver a tua vida, vai se divertir, a gente paga. Eles literalmente ofereceram pra pagar por esse ano de qualquer coisa que ele quisesse fazer. Os pais dele tinham uma casinha de praia em Santa Rosa, na Flórida. Ofereceram a casa pra ele, falaram, pode ficar lá, precisando de dinheiro, a gente te dá o dinheiro, vai melhorar essa sua saúde mental porque você tá péssimo. E o Ben, é claro, concordou. Ele foi morar na praia de Santa Rosa com a sua cadelinha, que se chama Spooner. E aproveitando que tava perto da praia e também perto de vários lugares com cavernas subaquáticas, ele resolveu voltar a mergulhar, que era uma coisa que ele gostava muito de fazer na juventude, né, quando ele tinha ali seus 18, 19 anos, e ele simplesmente parou quando começou a trabalhar. Em ligações telefônicas com os pais, ele disse que estava pensando em conseguir uma licença para ensinar mergulho, para dar aulas de mergulho e viver disso. O que deixou os pais dele, é claro, bem felizes, bem orgulhosos dele ter descoberto uma nova paixão, né? Todos os amigos percebiam como ele estava animado. Ele até conheceu uma moça na praia que também gostava de mergulho. Os dois começaram a namorar e ele estava relatando por escrito todas as suas descobertas, assim. Toda vez que ele mergulhava,
Ele anotava por escrito e falava, tipo, a profundidade que ele chegou, quanto de oxigênio ele gastou, se ele se sentiu muito cansado quando saiu da água, todas essas coisas. No seu primeiro 1 ano na praia de Santa Rosa, ele catalogou 250 mergulhos feitos com sucesso e sem nenhum incidente, que indica que ele era um ótimo mergulhador, que ele sabia o que estava fazendo. Em agosto de 2010, durante uma festa de aniversário, aniversário da mãe dele, o Ben contou para a família que planejava se aventurar em cavernas subaquáticas, que ele não tinha feito muitas vezes ainda. Essas cavernas, elas são espaços extremamente pequenos. Se o mergulhador não for bom no que faz, muitos problemas podem surgir. Mas ele garantiu que ia explorar aos poucos, que ia tomar muito cuidado, como ele já fazia desde que começou a mergulhar. E a namorada dele, né, na época, confirmou que ele estava estudando muito sobre as cavernas e sobre outros mergulhadores, sobre todos os acidentes possíveis. Ele estava tentando aprender o máximo possível. Ele era um cara bem cuidadoso e ele gostava daquilo, ele sabia o que estava fazendo. No dia 18 de agosto de 2010, o Ben foi até a cidade de Ponce de León, onde tem uma caverna subaquática chamada Vortex. Ela tem esse nome por causa do seu formato em cone. Eu tenho um desenho aqui. Os túneis dela vão ficando cada vez mais estreitos, o que é comum com cavernas subaquáticas, né? No caso dela, realmente, assim, ela vai de um espaço bem grande pra, de repente, nada. Espaços mínimos onde só passam gotas de água por vez, assim. E normalmente essas cavernas, elas têm um espação e aí ela vai abrindo e fechando, mas essa não. Essa literalmente tem o formato de cone, por isso ela se chama Vortex. Essa caverna, ela tem até um portão e uma placa indicando para as pessoas não passarem daquele espaço estreito, porque as chances da pessoa que passa por aquele portão não conseguir voltar são grandes. Mais de 13 pessoas já faleceram dentro daquela caverna, então era um lugar bem perigoso. E lá foi o Ben, preparado com a sua roupa de mergulho, tanque de oxigênio, e ele fez alguns testes. Primeiro, ele só desceu até o limite do portãozinho ali, a placa que tem o ceifador. Foi até lá e voltou, e anotou como é que foi, quanto oxigênio ele gastou, o que aconteceu. Então ele foi e fez isso algumas vezes pra ver se era espaçosa, pra ver se ele conseguia se movimentar bem lá embaixo, se precisava de mais tanques de oxigênio, de mais tanques de... eu não me lembro o nome, mas depois a gente já vai falar desse tipo de tanque. E tava dando tudo certo, mas infelizmente ele estava sozinho. Então tudo que a gente sabe sobre esse dia está nos relatórios dele. Por volta das 7 horas da noite, ele fez o seu último mergulho, no qual ele decidiu passar pelo portão e entrar nas cavernas mais estreitas. Ele foi visto na água por outros 2 mergulhadores que não o conheciam, mas que disseram que ele parecia estar bem, nadando calmamente. Outra coisa que é importante dizer é que esse portão que fecha a caverna costuma estar trancado, mas nesse dia alguém destrancou e esqueceu de trancar de novo. Infelizmente, o Ben entrou naquela caverna e acredita-se que ele não saiu mais. 2 dias depois, um dos funcionários do parque onde fica o Vortex notou que a caminhonete do Ben ainda estava no estacionamento e que ela teria que ser rebocada. Percebendo que o mergulhador provavelmente não saiu do lago, ele avisou o gerente e a polícia foi acionada. Os oficiais não sabiam bem o que fazer, né? Então eles contataram a família do Ben e um grupo de especialistas em resgate em cavernas subaquáticas foi chamado. Eles estavam preparados para simplesmente recuperar o corpo. Ele já estava dentro daquela caverna há 2 dias, se ainda estivesse lá, é claro. Então não existia probabilidade dele ainda estar vivo, mesmo com um tanque de oxigênio, assim, não tem como. Esse tipo de resgate pode ser bem perigoso também para a equipe de busca, porque já houve pessoas que faleceram ou ficaram presas em cavernas durante um tempo bem longo, enquanto tentavam recuperar outros corpos. Não tem espaço, às vezes, nessas cavernas para 2 pessoas passarem juntas. Então é preciso ter muito cuidado. O corpo da outra pessoa pode fazer o seu corpo ficar preso nas cavernas. E também é tudo escuro lá embaixo. Eu não sei se eu peguei as imagens aqui, mas todas essas imagens são feitas com flash, obviamente, porque lá embaixo é pura escuridão. Chega um momento que a luz não alcança mais. Então é bem assustador, é bem claustrofóbico, assim. No fundo da caverna, essa equipe encontrou 3
tanques de descompressão, essa era a palavra que eu estava procurando antes. Tanques usados para regular a pressão do ar embaixo d'água. Os tanques foram encontrados, só um deles estava totalmente vazio. Essa equipe não encontrou o Ben lá embaixo, mas eles acreditam que esses tanques pertenciam ao Ben, porque a maioria das pessoas que saem da água leva seus tanques com elas, então se ele não saiu da água, os tanques estavam lá. No carro dele ainda havia dinheiro e os seus documentos, a sua carteira, uma muda de roupas para quando ele saísse da água. Tudo estava lá ainda. Então, tudo indicava que ele não simplesmente sumiu, né? Que ele não simplesmente fugiu, deixou o carro lá e foi embora. A família, quando soube da notícia, ficou bem abalada. Todos resolveram ir até a Flórida, acompanhar as buscas de perto e cuidar da cadela do Ben, né? A Spooner, que estava há 3 dias sem comida. Então, ela tá bem, a cadela tá bem. A equipe não conseguiu ir até o ponto mais extremo da caverna, então outros mergulhadores foram chamados para ver se alguém conseguia chegar no fundo e ver se o Ben estava preso lá embaixo. A esse ponto, eles só queriam realmente confirmar que ele estava lá. Chega num ponto que eles acreditavam que não dava nem pra puxar ele de dentro da caverna, sabe? Porque era bem apertado. Eles só queriam ter certeza de que o cara tava lá, porque ele desapareceu, né? Tecnicamente, ele é um homem desaparecido. A possibilidade de conseguir removê-lo se ele estivesse em alguma das extremidades da caverna era quase impossível. Com o passar dos dias, mais e mais homens tentavam encontrá-lo, mas o Ben não estava naquela caverna. Ele não estava lá, ele não estava em nenhum dos espaços que era possível estar lá. E ele era um cara bem grandão, vocês viram pelas fotos. Ele era um cara grandão, ele não ia simplesmente se enfiar num espaço minúsculo, não é possível isso. O último homem a procurar pelo Ben, o nome dele era Ed. Ele é um dos mergulhadores mais habilidosos dos Estados Unidos. Ele entrou lá e foi o mais fundo que é humanamente possível. Eu vi em um vídeo que ele relatou que algumas horas ele não conseguia ficar com a cabeça assim, ele teve que nadar com a cabeça assim pra caber na caverna. Ele disse que o Ben não estava lá embaixo. Ele não tinha pra onde ir. Ele desapareceu lá dentro. Ele não tinha como ter ido pra nenhum outro lugar dentro da caverna, só fora dela. Ele desapareceu. A família dele, é claro, estava desesperada. Teorias começaram a surgir de que o Ben saiu da caverna e fugiu, e que ele planejou ficar preso lá embaixo para cometer suicídio. Isso não faz sentido. Ele deixou o seu dinheiro no carro, ele não tinha do que fugir, muito menos porque cometer suicídio. Todo mundo disse que, assim, ele estava tão feliz com tudo aquilo que se ele cometeu suicídio, primeiro, a gente encontraria o corpo dele. Ele era um cara bem grandão, ele não ia simplesmente desaparecer, mesmo dentro daquela caverna. Porque ele fugiria, deixaria seu dinheiro no carro, sabe? Não tem... Muito tempo passou, ninguém sabia como continuar essa investigação, então os policiais decidiram pegar diferentes amostras da água para ver se na água havia sinais de decomposição humana, se havia bactérias e outras substâncias que indicavam que tinha um ser humano se decompondo lá dentro. Os resultados indicavam que havia sim decomposição na água, mas não tinha como confirmar se era decomposição humana ou se era de outros peixes, criaturas marinhas e algas marinhas vivendo lá embaixo, porque tinha vários, tem vida marinha lá embaixo, tem vários peixes que vivem lá nos profundos da caverna, então não tinha como ter certeza, não sabemos se era decomposição humana. Um mês depois do desaparecimento, graças à constante insistência da família, um robozinho de controle remoto com uma câmera e uma lanterna foi colocado dentro da caverna para tentar capturar alguma imagem do Ben lá dentro. E a esse ponto eles queriam qualquer coisa. Uma máscara dele, um pedaço da mão dele, um pedaço do pé de pato, qualquer coisa assim que indicasse que ele tava lá. Gente, ele não tava lá. O robô foi tão fundo que chegou num ponto que nem o bichinho conseguia passar. Uma coisa do tamanho de um carrinho de controle remoto não conseguia mais entrar lá. Então o ser humano não ia passar mais por aqueles espaços, obviamente. Não tem como, depois de morto, o Ben ainda estar lá dentro. Não tem como. Os cientistas também mencionaram, né, que peixes já teriam começado a comê-lo. A gente já teria encontrado partes da roupa dele subindo. Mas não tem nada. Não tem nada dele aparecendo, não tem nada. Ele não tá lá. Jill Heiner foi a última pessoa a se oferecer para procurar pelo Ben. Ela é uma mulher australiana, uma das melhores mergulhadoras no planeta Terra, então ela ia conseguir. Ela e o marido decidiram mergulhar no Vortex e filmar todo esse processo, e a única coisa que eles encontraram foi
uma pazinha. Uma pazinha de escavação pequenininha. Aparentemente o Ben, ele gostava de usar uma pazinha para procurar por conchas e pedras no fundo da caverna, mas não tem nada nessa pazinha que indica que ela era dele. Ele não era o único mergulhador no mundo que gostava de procurar coisas na areia, né? Então não tem como confirmar que essa pazinha era dele. Bom, onde é que ele tá então? Muitos acreditam que ele desapareceu de propósito, mesmo que ele planejava fugir, começar a vida nova em outro lugar, mas a família não acredita nisso, a namorada dele também não. A polícia fez várias buscas na casa onde ele estava, na praia de Santa Rosa, e não havia nenhuma indicação. Ele tinha vários diários, vários cadernos de anotações sobre os mergulhos, planejando dar aula de mergulho um dia, e tudo isso só indicava que ele estava melhorando muito, que a saúde mental dele estava muito boa e que ele estava motivado todos os dias a melhorar. Então nada indicava que ele queria fugir, nem que ele queria cometer suicídio. É claro, nunca sabemos o que se passa na cabeça de alguém, mas eu realmente não acredito que ele quisesse fazer isso. Mas o fato é que ele não tá naquela caverna. Eu, pelo menos, não acredito que ele tá lá. Depois de tudo isso, eu não acho que ele esteja lá. Em 2012, uma recompensa de $30 mil foi oferecida para quem tivesse qualquer evidência de onde o Ben possa estar. Uma placa em homenagem a ele foi colocada na entrada da caverna, só pra ter uma lembrança dele. É quase como um túmulo dele lá, porque a família ficou muito mal de, tipo, não ter como enterrá-lo, não ter onde... Não tem um lugar, uma lápide. O parque concordou em colocar uma placa com o nome dele na entrada da caverna. Mas ele nunca foi encontrado. O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham que aconteceu? Desde a época do desaparecimento, mais pessoas morreram dentro do Vortex e seus corpos foram recuperados, o que indica que se o Ben estivesse lá, ele teria sido encontrado. Pessoas até mais magrinhas do que o Ben. O Ben era um cara grandão, ele não tinha como passar de alguns daqueles espaços, ele simplesmente não passava lá. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Fábio Matheus, Giovana Rodrigues Gonçalves e Raquel Cristina da Silva Arndt por serem membros do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!